Para quem não me conhece, eu sou a Maureen, né? Sou designer de interiores. Já faz muito tempo, né, que eu trabalho nessa área. Eu comecei dentro da área de design já faz mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos. Mas em 2009 que eu acabei me especializando em design de interiores, tá? E toda essa questão aí de estilo, de ajudar as pessoas com a própria casa, começou a fazer parte da minha vida desde o momento que eu resolvi me especializar nisso, né? Então já tem aí pelo menos uns 15 anos aí de caminhada dentro dessa vertente, né, do design, que é o design de interiores. Tem muitas pessoas que vêm da arquitetura, né? O meu caminho foi um pouquinho diferente, porque eu vim do design. Eu vim do design de produto, depois eu acabei trabalhando muito com mobiliário, trabalhei com projetos de lojas, stands, enfim. E eu tô vendo que o Abel tá entrando aí. A Abel trabalhou comigo no início da carreira e ao longo desses anos eu pude ajudar muitas pessoas, né, a transformar a sua própria casa, às vezes a pessoa que estava se mudando para um apartamento novo. E toda essa série de conteúdos que eu tô trazendo aqui pra vocês, tanto no Instagram, hoje tô chique aqui, gente, transmitindo pro YouTube também, no intuito de fazer com que vocês consigam ter um lugar, né, mais adequado, mais aconchegante, para que vocês realmente se sintam bem dentro de casa, né? Quando a gente fala de design de interiores, a gente está falando de bem-estar, e bem-estar está muito ligado à questão da nossa saúde. A gente conseguir ter um espaço que facilite o nosso dia a dia, que facilite a nossa rotina, acaba sendo muito benéfico para nós, né, enquanto pessoas, né, que a gente tem a nossa vida agitada, a gente tem situações de trabalho para resolver durante a semana, e quando você volta para casa, né, você precisa daquele lugar de acolhimento, você precisa daquele lugar de conforto, para que você restaure tuas energias, para que você consiga ter uma vida mais tranquila, né? Acho que todo mundo já percebeu isso, né? Como faz diferença a gente conseguir ter tranquilidade dentro da própria casa, ter segurança. Então, quando a gente está falando de decoração, a gente não fala necessariamente só de deixar a casa bonita. Claro que deixar a casa bonita é muito importante, né? A gente consegue trazer essa identificação muitas vezes por conta dessa decoração, por conta desses objetos, dessa mobília, mas o sentimento que a gente quer buscar aqui é fazer com que vocês realmente se identifiquem a ponto de falar assim, olha, realmente a minha casa é o melhor lugar do mundo, né? E ao longo desses anos todos trabalhando com design, né, de interiores, eu percebi que existia muita confusão, né? As pessoas iam se mudar e daí, enfim, faziam confusão na hora de comprar móveis, faziam confusão na hora de contratar né, os fornecedores. Tinha gente que contratava pedreiro, contratava gesseiro, depois me chamava. Aí quando você ia ver, já estava lá, né? Vamos falar a verdade, né? Um Deus nos acuda, tinha que resolver os perrengues que não tinham sido organizados antecipadamente. Então, toda essa série de conteúdos que eu estou trazendo aqui para vocês é nesse intuito de ajudar vocês nessa transformação, né? Tem muitas pessoas que me pedem para que a casa fique muito parecida com o que elas já viram, né, em uma revista ou que viram no Pinterest, né, que a gente sabe que tem muita referência bacana aí hoje em dia, né, tanto na internet como em boas revistas do segmento. Mas quando a gente vai transportar essas ideias para dentro da nossa casa, a gente se depara aí com vários empecilhos, né? Puxa, mas a minha casa aqui tem uma coluna, ali aonde eu tinha, o meu espaço não é tão grande que nem o que estava na loja. E aí a gente acaba vendo situações, né, em relação à decoração que parece que vira aquela decoração meio cara de Frankenstein, né? Então, se vocês gostam desse assunto, fiquem à vontade aqui para tirar dúvidas comigo, tá? Eu vou ter novidades sim a partir da semana que vem, porque eu desenvolvi um método, tá, em relação a isso que eu percebi ao longo do caminho, ao longo de todos esses anos, que eu já utilizava dentro do meu próprio escritório, e foi um processo muito natural que acabou acontecendo, né, de forma empírica, digamos assim, tá? E a partir da semana que vem vocês vão me acompanhar aí no mapa da decoração. Quem não se inscreveu ainda, pode se inscrever, o link tá lá na bio, tá? Vai ser um evento gratuito e online, aonde eu vou comentar aí, né, sobre todas
toda essa confusão que o pessoal faz aí em relação à decoração, né? E como que você faz para se localizar aí, né? Dentro de todas essas coisas que a gente tem aí para poder resolver dentro da própria casa, né? São muitos passos, né, que as pessoas têm que dar e muitas vezes isso tudo é feito de forma muito atropelada. Então, eu vou, a partir da semana que vem, abrir uma oportunidade para vocês, falar um pouquinho sobre essa transformação possível e como que ela pode ser feita de uma forma mais leve, mais prática, mais rápida, sem gerar desgastes, né? Enfim, a gente quer que todo mundo fique bem aqui, é por isso que a gente se propõe a fazer esse trabalho, tá bom? Então, vamos para o nosso tema de hoje, né? Que é: você se identifica com a sua casa? Eu até coloquei uma apresentaçãozinha de slides lá. Quem tá no YouTube vai ver um pouquinho diferente do que aqui no Instagram, porque aqui no Instagram tem uma abinha que eu deixei pronto ali pra gente poder colocar a minha carinha, então lá no Instagram tá recortado certinho, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês um pouquinho sobre alguns tipos de decoração possíveis, né? E aqui, vocês já vão ver aqui embaixo, eu trouxe uma apresentação de slides para vocês com alguns dos estilos mais comuns da gente se ver hoje em dia. Então, o primeiro que eu quero falar para vocês é o estilo minimalista. Inclusive, teve uma pessoa que perguntou para mim aqui na caixinha de perguntas que eu deixei lá nos stories ontem, falou bem assim, ó: como sei qual é o meu estilo? Tem que seguir um estilo único na casa toda? Quais são os estilos de decoração para ver em qual me encaixo? Então, pensando muito nessa pergunta que essa pessoa fez, eu quis trazer algumas imagens aqui para vocês, para a gente conseguir entender quais são as diferenças entre um estilo e outro, né? E a gente conseguir ir respondendo cada uma dessas perguntas para que vocês consigam entender, né? O que faz sentido, o que não faz, né? Então, primeiramente, né? A gente tá falando aqui de estilo de decoração, tá? Estilo de decoração para casa, mas eu quero que vocês tenham em mente, em primeiro lugar, que quando a gente fala de estilo de decoração da casa, a gente tá sim fazendo um elo de ligação com o estilo de vida, com a rotina que essa pessoa leva dentro da própria casa. E muitas vezes o que acontece é que existe uma confusão entre as pessoas sobre essa questão de fazer com que esse estilo da decoração se adeque a esse estilo de vida, tá? Então tem muita gente que chega para mim e fala assim: ah, Mauro, eu quero uma casa que seja uma casa confortável, mas eu quero uma casa assim que seja mais sofisticada, mais imponente. E ela não sabe muitas vezes descrever, né, como que é esse estilo, o que ela realmente gosta, né? Porque às vezes a gente entra lá na internet e tem lá, né, milhões de opções de ideias, são ideias realmente muito bacanas, mas nunca, né, dificilmente está escrito lá: não, este aqui é o estilo minimalista, este aqui é o estilo retrô. Eventualmente a gente encontra ali algumas postagens, né, de blogs, de sites, onde tem, né, falando muito sobre essa questão do estilo arquitetônico, do estilo de decoração em si, mas fazendo essa ligação com o teu, né, com a tua rotina, com o teu estilo de vida. Muitas vezes isso não acontece, né, até porque vamos falar, né, vamos colocar as coisas bem a limpo aqui, né? Muitas vezes esses blogs, eles estão ali no intuito de fazer, né, com que você compre, às vezes, algum produto, algum material, alguma coisa que eles têm ali de divulgação deles, né? Às vezes eles têm ali um sofá bacana, ou eles estão divulgando um piso bacana, e eles estão no intuito de fazer com que você compre aquele produto, né? Então o pessoal não fala muito sobre isso. E isso eu percebo que é uma coisa que falta muito entendimento, inclusive entre os profissionais da área, né? Tanto de decoração, design de interiores, arquitetura, enfim, né? Então, primeira coisa, né? Vamos falar assim. Eu vou trazer primeiro, falar para vocês um pouquinho sobre o estilo minimalista, tá? E primeira coisa, né? Quais são os estilos de decoração para ver em qual me encaixo, né? Pensando nessa pergunta aqui. Conforme eu for mostrando, né, algumas imagens, vocês naturalmente vão perceber que tem coisas que fazem mais sentido para vocês, né, como pessoa, falar: ah, isso gosto, isso não gosto. Então já vai tendo em mente, já vai anotando aí aquilo que você percebe que você sente que tem algum tipo de ligação, algum tipo de conexão. Depois a gente vai entender por que você tem essa conexão, que isso também é uma coisa interessante, isso é uma coisa bem importante para a gente, né, ter em mente em relação à nossa própria casa, tá? Então eu vou passar aqui rapidamente para falar um pouquinho para vocês sobre
o estilo minimalista, em primeiro lugar, tá? Depois eu vou dando sequência em alguns próximos. Obviamente a gente não vai ter tempo aqui para falar sobre todos os estilos, inclusive, né, eu teria que fazer várias lives aqui pra gente poder abordar todos os estilos, né? Então, vamos começar aqui pelo minimalista, que é um estilo muito comum hoje em dia. A gente vê muito esse estilo, principalmente em apartamento decorado, né, de construtora, esses prédios novos, enfim. E eu vou explicar para vocês por que isso está acontecendo hoje em dia, né? Vou tirar aqui um pouquinho na minha tela no YouTube lá para vocês poderem ver um pouquinho melhor. Então, o que acontece? O estilo minimalista, se vocês estão enxergando bem ali na tela, ele é um estilo muito clean, né? Ele é um estilo que ele prioriza você ter poucos elementos dentro do espaço e somente os elementos que são realmente essenciais. Então você não vê quase adorno. Quando tem adorno, é um adorno assim muito, né, com design muito limpo, com linhas retas, linhas puras. Você não tem muita interferência, né, de adornos, digamos assim, materiais entalhados. É tudo muito limpo. Então assim, vamos falar aqui, né? Olha como esse sofá aqui, ele é reto. Ele quase não tem um desenho, digamos assim, mais fluido, né? Ele é praticamente um bloco de espuma, né? E parece que foi feito só o recorte ali para a pessoa sentar, né? Salvo pelos detalhezinhos de borda aqui dele, que eles fizeram um acabamentinho, que ele faz ali um pesponto, né? Digamos assim. Mas se você olhar para ele como um todo, né? Ele é como se fosse um blocão de espuma, reto, quadrado, né? E aí isso gera muita polêmica, né? Tem pessoas que falam assim, não gosto de coisa assim porque é muito seco, não tem cara de, né, não tem cara de coisa assim aconchegante e tal. E tem uma linha de pessoas que falam, não, eu gosto assim porque eu quero mais imponente mesmo, eu quero uma linha mais reta, e fala muito dessa questão assim da gente entender o espaço, de como que a gente gostaria que a nossa vida fosse daqui pra frente, né? Quando a gente vai escolher um mobiliário como esse, tá? Então vocês vão ver aqui dentro desse estilo linhas muito puras, né? Então a gente tem lá um sólido, é um cilindro mesmo, né? Olha essa mesinha aqui, é um cilindro, foi pego um cilindro, foi cortado um pedacinho, isso virou uma mesinha lateral, né? Então a gente tem, né, mesinha lateral de cilindro aqui, mesinha lateral, mesinha complementar aqui junto com a de centro também igual a da lateral, né? E a gente tem elementos muito puros, né? Então, uma luminária lá que é reta, simples, uma única cúpula de um único formato, não tem interferência de muitos materiais, então a gente tem poucos materiais, poucas texturas no ambiente, né? Aqui nesse outro exemplo, na imagem do lado esquerdo, a gente tem um ambiente todo claro, né? Praticamente ele todo off-white, digamos assim, né? Branco, um levezinho, um begezinho bem clarinho ali. E eventualmente um cinza muito claro, muito neutro, né? Porque eles fizeram uma unidade visual, tá? E aí, aqui não tem praticamente interferência de cor, não tem quase interferência de outros materiais, né? Salvo uma mesinha pequenininha aqui, ó, de madeira que o pessoal deixou do lado, mas continua tendo esse mesmo conceito de linhas muito puras, né? Então, ele é um estilo que ou a pessoa ama de paixão, ou ela, né, odeia, né? Porque ela fala, meu Deus, não tem nada, não tem uma cor, não tem um quadro na parede. Não, gente, o estilo minimalista não tem, tá? Ele é realmente o mínimo necessário. Então, quanto menos interferência no espaço, né, a gente tá se aproximando mais desse estilo, tá bom? E muitas construtoras, né, vamos falar aqui dos imóveis que estão à venda aí, né, em apartamento decorado e tal. Muitas construtoras optam por esse estilo aqui quando fazem apartamento decorado, porque ele é um estilo muito limpo, ele é um estilo que traz essa sensação de amplitude para o espaço de uma forma muito clara, né? E além do que, ele é muito imponente, né? Porque ele é tão puro, tão puro, tão puro, que você fala, meu Deus, mas não tem nada aqui dentro, como é que isso aqui pode ser bonito, né? Porque muitas vezes o conforto não necessariamente ele está ligado às linhas curvas, né? Então, ele acaba trazendo essa sensação de ambiente imponente, simplesmente por tratar de linhas puras, tá?
Não sei se vocês conseguiram entender isso. Eu tô vendo que tem alguém aí assistindo, mas se vocês quiserem comentar aqui comigo, fiquem à vontade para comentar, tá bom? Eu vou passar pro próximo, senão a gente vai ficar aqui a manhã inteira e eu gosto de falar, né? A italiana dentro de mim aqui parla, né? Enfim, gente, aqui eu trouxe para vocês o estilo rústico. É completamente diferente do anterior, né? Vocês devem estar vendo aí que rústico, inclusive aqui no Brasil, é bem comum, porque a gente tem naquela região de Minas, né? Muita madeira de demolição, inclusive materiais que trazem esse aconchego, lembram muito essa casa, estilo colonial, né? Do jeito que a gente trouxe dos nossos antepassados aí, depois do descobrimento do Brasil, né? As regiões ali onde a gente tinha extração de ouro, extração de tudo quanto é coisa, né? Aqui ia para fora do país, né? Produção de café, enfim. A gente tinha todas essas fazendas, né? Produção de leite, enfim. E aí o que acontece? Esse estilo rústico, ele acabou sendo muito utilizado aqui no Brasil por conta da gente ter muitas fazendas aqui, né? Então, interior de Minas, principalmente, é um dos lugares que a gente mais tem esse estilo predominante. Quem já foi para Mariana, para Ouro Preto, Bichinho, que é uma cidade pequenininha que eles fazem muito artesanato, inclusive eu tenho, gente, vou mostrar para vocês aqui, ó, um Espírito Santo, isso aqui não estava programado, gente, mas enfim, ó, eu tenho um Espírito Santo, ó, que foi entalhado todinho em madeira, que eu comprei lá em Bichinho. Gente, ele trincou uma vez, ó, tá vendo aqui, ó, que ele caiu no chão, foi uma coisa assim, quase que sobrenatural, gente, mas enfim, é uma história à parte, tá? Acho que eu não sei se vocês comentarem aqui comigo, depois eu conto pra vocês, porque é uma história que foge do nosso tema aqui, tá? Mas enfim, é um Espírito Santo, foi entalhado por um artesão lá dessa cidade de Bichinho, e é um estilo que ele é muito representado por esse estilo rústico. Então ele é muita madeira, detalhes de muita coisa entalhada, né? Vocês vão ver aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês. A gente até tem ali alguns elementos, né? Como abajur, a poltrona. Pode ver que é uma poltrona bem confortável. Tem esse detalhe mais orgânico, né? Aqui nesse caso tem até um bicho empalhado lá na parede da lareira, tá? Eu particularmente não sou a favor disso, tá? Mas, enfim, tem quem goste, né? Inclusive tem um episódio também com uma história aí pra contar pra vocês sobre isso. Que uma vez eu tava medindo uma casa e eu me deparei com um bicho empalhado, gente. Acredite se quiser. Eu levei um susto, mas enfim, passou, né? Era uma pessoa que tinha esse hábito de caçar, mas eu quero trazer pra vocês aqui, pra vocês olharem qual que é a grande diferença aqui nesse estilo, né? Então, muita presença de madeira, né? Principalmente aqui, a gente tá vendo madeira no piso, a gente tá vendo madeira nesse aparador que tá aqui atrás do sofá, que é um aparador todo quase que com efeito de demolição. Pode ver que era uma tora de madeira mesmo e foi feito esse tratamento para que ela ficasse com esse aspecto. Então ela tem realmente essas ranhuras, ela não foi feito preenchimento, né? Muitas vezes uma coisa que o pessoal se preocupa muito em relação à marcenaria é fazer esses fechamentos, e nesse caso aqui não, ele fica bruto, né? O estilo rústico, ele traz o elemento do jeito que ele vem da natureza, né? No máximo é passado um verniz ali, um selador, só para deixar esse material in natura. Eu vi que vocês me mandaram uma pergunta aqui. Gosto muito das misturas dos dois ambientes. Pode um pouquinho de cada? Pode, porém, eu vou explicar, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá, Fenícia? Já vou falar, tá bom? Então, só pra gente terminar aqui o estilo rústico, vocês vão ver, nesse caso aqui tá aparecendo, né? O detalhe das treliças ali que faz a sustentação do telhado, né? Ela toda aparente, então isso também é muito comum. Aqui nesse caso tá aparecendo tudo junto, tá? Mas às vezes aparece só o elemento ali dessa parte do forro, às vezes aparece só o detalhe do aparador, ou a pessoa tem uma mesa de demolição, um aparador de demolição e ela usa isso no espaço, tá? E a gente vai ver muito elemento cerâmico nessas decorações quando a gente fala de adornos, tá? Então tem, além dos detalhes entalhados, né? Com madeira, vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, vocês estão vendo os potiches aqui na tela ali, lá no final daquele aparador,
Além disso, a gente também tem aquelas cerâmicas que é feito de forma artesanal, né? Que muitas vezes não tem esse efeito de produto industrializado, né? Então, nesse estilo aqui, a gente trabalha muito com esse tipo de elemento, tá? E a mesma coisa vale para tapetes, né? Então, tapetes de fibras naturais, cortinas de tecidos bem rústicos, como linho, algodão, né? Então, muitas coisas que remetem a esse estilo, eles trazem esses materiais do jeito que eles vêm da natureza, muitas vezes sem muito tratamento, tá? Aqui tá um pouquinho mais chique, porque a pessoa colocou aqui dois abajures, né? Duas luminárias de mesa, que ela tem ali um vidro todo trabalhado ali, né? Feito um detalhe esculpido no próprio vidro, né? Então ele deixou um pouquinho mais sofisticado isso. E é aqui que eu vou falar para você, você percebeu ali, Felícia, você perguntou sobre entender sobre o estilo. Muito provavelmente a pessoa que montou esse espaço, ela queria trazer muito mais essa identificação com o estilo rústico, mas ela queria trazer um arzinho de sofisticação, alguma coisinha focada no clássico. Então você vai perceber aqui, ó, que nessa composição aqui a gente tem lá essas duas poltronas com capitonê, que é esse botãozinho que a gente tem ali fazendo esses gominhos, né, na parte do encosto. A gente tem uma poltrona que tem um pezinho aqui, ó, não sei se vocês estão vendo o pezinho da poltrona, mas ele é um pezinho que a gente chama de pé cabriolé. E o nome desse pé, gente, assim, eu não quero entrar muito no detalhe aqui, porque é muito assunto, tá? Mas o que é esse pé cabriolé? Um pé cabriolé, ele é baseado no desenho dos pés das cabras. Por isso que ele tem esse nome, né? Cabriolé. Ele veio lá da França, né? Isso daí lá na época dos reis, né? Muitos anos atrás, quando surgiu de fato o estilo clássico, né? Que ele é um estilo literalmente imperial, né? Eu tô vendo que a nossa live vai se estender pra caramba aqui, né? Mas enfim, então só quero mostrar pra vocês que já nesse exemplo, a pessoa que fez essa decoração aqui já trouxe alguns elementos que são do estilo clássico, porém na composição, né, geral, você percebe que esse ambiente é muito mais rústico do que clássico, tá? Então é isso que eu vou falar pra vocês. Então dá pra misturar estilo? Dá, tá? Só que você tem que ter cuidado na hora de fazer essa composição para que você não fique perdido. Aqui combinou, vocês estão vendo que combinou em relação à composição de cores, combinou em relação à questão de trazer essa iluminação, né? É um detalhe muito sutil ali nas duas luminárias aqui de mesa, tá? Então, acho que começa a entender, né? Começa a dar para entender um pouquinho melhor, né? Deixa eu só ver os comentários de vocês aqui, ó. São tantos estilos, cada um mais lindo que o outro. O bom é identificar nosso próprio estilo. Como a gente identifica isso? Ai, ai, ai. É isso aí, Anderson. Ai, 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 né? Demora pra gente entender isso, né? Não é simplesmente só olhando na internet. É um trabalho de autoconhecimento. E a gente vai falar muito sobre isso lá no workshop da semana que vem, que vai ser o mapa da decoração, né? E eu não vou falar aqui agora, porque senão eu vou dar spoiler para vocês sobre o conteúdo da semana que vem, tá? O workshop vai acontecer na quinta-feira, às 20 horas, e a gente vai falar muito sobre isso lá no workshop, tá bom? Eu não vou pular aqui os assuntos, senão a gente não termina a nossa live hoje aqui, né? E sim, quantos detalhes, história também, tem muita história envolvida, né? A decoração, ela sempre fala muito sobre esse espaço aonde traz uma representação, né? Do que as pessoas gostam e o que faz sentido com aquilo que a gente está vivendo no nosso momento atual, tá? Bom, gente, vamos falar de estilo contemporâneo. Estilo contemporâneo é muito comum, acho que um dos mais comuns, né? De todos esses que eu trouxe aqui hoje para vocês, quando a gente fala em grandes cidades, né? Então, se você for para São Paulo, se você for para o Rio de Janeiro um pouco menos, porque ainda lá eu percebo que o pessoal gosta muito dessa coisa da praia, enfim, né? Então, o estilo contemporâneo a gente vai ver muito em grandes metrópoles, né? A gente vê isso em Londres, a gente vê isso no Japão, a gente percebe esse estilo contemporâneo. Nova York, tá em muito lugar lá, que tem muito decorador, designer de interiores, arquiteto que usa muito desse estilo, né, para fazer as composições. E basicamente, vocês vão ver aqui, né, eu vou até voltar ao estilo minimalista, só para vocês lembrarem. Olha a diferença do minimalista para o contemporâneo. Então, a gente já começa a ter muito mais elementos, né? A gente até tem detalhes, né, do minimalismo ali. O sofá continua aquele blocão, digamos assim, né, quadradão e tal,
mas a gente já consegue ver aqui que ele tem um pouquinho mais, né, uma textura, um efeito mais fofinho, né, nesse sofá. E a mesma coisa em relação à poltrona. A gente já vê que na mesa de centro a gente já tem mais elementos, a gente já tem estante com livro, a gente já tem luminária, né? E a gente já começa a compor mais esse espaço com muito mais itens, tá? E também ele acaba sendo aconchegante, ele dá esse efeito através desses elementos. Eu gosto muito de frisar a questão das texturas. Então a gente tem lá um tapete, né? Mesmo que ele seja um tapete mais fininho, mas ele é um tapete que vai trazer um pouquinho mais de aconchego para o espaço. Ele não é um tapete tão, digamos assim, tão sequinho, né? Então já começa a deixar esse ambiente um pouquinho mais aconchegante, um pouquinho mais acolhedor, mas ainda não é tão acolhedor que nem outros que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida do contemporâneo. Eu não vou entrar muito nele porque ele lembra muito aqui o minimalista, mas ele basicamente ele é um minimalista que traz mais elementos junto com ele, tá bom? Gente, esse aqui é um estilo que eu vejo que tá assim, começou de uma forma muito tímida, né, isso, e agora tá assim, tem muita gente que tá aderindo a esse estilo, porque não estava conseguindo sentir conexão com esses estilos que estavam muito, digamos assim, presentes no nosso dia a dia nos últimos anos, né? O minimalista, o contemporâneo, ele traz aquelas linhas retas, ele não traz muita, como é que eu posso dizer para vocês? Ele não traz aquele sentimento de casa de vó, né? E esse estilo aqui que é o boho chique, né? Tem gente que só chama de boho, tem gente que chama de boho chique, enfim. Ele traz essa atmosfera como se fosse lá a casa da avó, né? Então, se vocês forem reparar, tem elementos um pouquinho pro retrô, um pouquinho pro vintage, mas ele faz uma composição muitas vezes, né, com almofadas, com cores, e podem reparar que geralmente as cores são cores também que trazem essa cara de coisinha um pouquinho mais retrô, tá? Então, aqui a gente já traz um pouco mais de vegetação, coisa que a gente quase não vê no minimalista, né? No minimalista a gente não tem vegetação. Quando tem, é uma vegetação, né, morta, é uma vegetação com galho seco, coisas assim. E aí gerou muita polêmica, né, dos últimos anos sobre porque as casas estão perdendo a vida, as pessoas não estão entendendo, né, o que é o essencial, enfim. Então a gente fala do estilo boho, que ele é um estilo acolhedor, mas no sentido de trazer esses elementos, trazer essa memória. Então, se vocês forem ver, aqui tem muito quadro na parede, tá? Muito provavelmente aqui, né, essa foi uma imagem da internet que eu procurei, mas enfim, a ideia do boho é que a gente traga esses elementos que tenham relação com a memória afetiva, que faça a conexão um pouquinho mais com a natureza, que entenda essa questão do essencial que é invisível aos olhos, né? Que é essa questão mais amorosa, da conexão, enfim. Então, lembra muito casa de vó, né? Não é isso não é por acaso, é uma coisa bem, digamos assim, focada, né, em trazer esse aspecto, né? Enfim, então a gente continua tendo aqui madeira, a gente tem lá um tapete que já tem, né, um certo desenho, né? Então a gente tem ali um quadro que ele é feito ali com um detalhezinho como se fosse umas borboletas. Então ele traz elementos da natureza muitas vezes. Então a gente já vê aqui vegetação no canto, que não é uma vegetação pequena, uma planta super, né, digamos assim, um volume grande para dentro de casa. Então ele traz esses elementos, tá? E aqui basicamente a gente vai ver elementos mais quentes, tá? Cores mais quentes. Então a gente, não por acaso, aqui nessa composição, né, a gente tem mostarda, a gente tem terracota, a gente tem laranja, a gente tem verde. Então até mesmo o branco da parede, vocês podem reparar que ele não é completamente branco puro. Ele é um branco semitom, digamos assim, né? Ele é um branco que tem ali um quezinho de amarelinho na composição, tá bom? Eu quero saber se alguém se identifica com esse estilo ou se lembra, né, de alguma casa de vó, enfim. Aqui, inclusive, tem um leque na parede, que lá no YouTube eu deixei minha imagem na frente, mas trazendo, né, o leque é uma coisa que hoje em dia a gente quase não usa, né? Então, se você for reparar, né, eu lá na década de 80, quando a minha mãe, né, ia para aqueles eventos que tinha em clube e tal,
Minha mãe levava leque, gente. Hoje em dia, quem que leva leque para um baile, para alguma coisa assim, né? Para uma festa? É muito difícil, né? Mas a pessoa que, né, tem esse estilo impregnado nela e ela se sente confortável. Ó, tem a Lari. Larie, não sei se é Larie, mas vou te chamar de Lari, tá bom? Olha lá, a Fenícia falou que gosta muito desse estilo. É um estilo que ele traz esse aconchego, é muito bacana, né? Mas voltando à história do leque, né? Você veja só, a minha mãe, lá quando eu era pequenininha, eu nasci em 82, e minha mãe ia de vez em quando em bailes, né, do clube e tal. A minha mãe não podia faltar o leque na bolsa dela, entendeu? Porque chegava no lugar lá onde tinha o baile, era muito calor, era muito quente. Então, ela, né, tava lá sempre com o seu leque lá para poder refrescar. E hoje em dia a gente quase não vê, né? É uma coisa que não faz muito mais parte do nosso dia a dia. Então, é um elemento que faz referência lá, né, um pouquinho desses objetos mais vintage, e eles entram na decoração, tá? Eles não são mais utilizados no nosso dia a dia, porque hoje em dia a gente já tem ar-condicionado, enfim, tem outras formas da gente trazer conforto para o espaço, né? Que não necessariamente a gente precise ficar levando leque toda vez que a gente vai para balada, né? Enfim. Então, vamos lá, vamos pro próximo. Gente, aqui eu trouxe o clássico para falar um pouquinho para vocês. Olha só, né? Lembraram do rústico lá que eu mostrei para vocês sobre o pezinho cabriolê? Gente, o estilo clássico, eu até já falei um pouquinho para vocês antes, mas eu só vou retomar aqui. Ele surgiu, né, dentro dessa vertente aí da época do Império, né, aonde a gente tinha lá reis, rainhas, né, Maria Antonieta, enfim. O que acontece? Naquela época existia muita escassez de mão de obra, né? Então a gente não tinha muitas pessoas, marceneiros, né? Era poucas pessoas, eram basicamente artesãos ali, que eventualmente a pessoa tinha um dom e a pessoa fazia, né, o mobiliário sob encomenda, né, para o rei. E eram as pessoas que tinham dinheiro que poderiam fazer, né, isso, porque afinal de contas todo o resto da população que não tinha condições, a pessoa mal móvel ela tinha em casa, né? Então, inclusive a história do mobiliário, né, se a gente for pensar lá, ela é muito pautada nisso, né? Foi a partir dessa necessidade que os reis, que as rainhas começaram a trazer, que surgiu, no caso, todo o mobiliário que a gente tem hoje, né? Ó, gosto de algumas coisas desse estilo. Olha que interessante, né? Você já começa a perceber que dá para pensar algumas coisas, né? E eu acho muito legal aqui, até vou comentar com vocês, a questão da estrutura, né? Porque eram móveis muito... eu vou trazer minha imagem aqui um pouquinho pro lado para vocês poderem ver. Eram móveis muito resistentes, né? Porque era feito tudo com madeira maciça. Algumas coisas eram feitas com incrustação em metal. O que é incrustação em metal, gente? É você pegar o mobiliário lá e você fazer uma inserção de uma peça, né? Você fazer uma fixação numa peça que é um item que foi forjado no metal exclusivamente para que você coloque um adorno, para que você ponha lá um detalhe, para trazer esse elemento decorativo. Então, não por acaso, essas cadeiras que vocês estão vendo aqui, ó, na imagem de baixo, vocês talvez já tenham visto uma cadeira similar a essa pessoalmente, né? Mas vocês vão ver muito assim, detalhezinho, como se fosse assim, umas rosetas, né? Como é que eu posso dizer para vocês? Uns detalhezinhos assim que fazem como se fossem uns arabescos, né? Em todos esses cantinhos das cadeiras, cômoda, inclusive, que é nesse estilo, sempre vai ter lá um detalhe com alguma coisa com floral, alguma coisa com um detalhezinho entalhado, né? Sempre vai ter alguma coisa nesse sentido, porque era muito fixado no detalhe, né? Sempre era uma pessoa que tinha condições de fazer, né? Com tempo, né? Sem pressa. Uma indústria que foi se formando depois em cima disso e que a gente foi perdendo esses elementos ao longo do tempo, né? Então a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, essas mesas que estão aqui na imagem do lado direito, que é uma mesa de madeira maciça, e tem uma mesinha lateral ali junto daquela poltrona de veludo lá no fundo. Vocês vão reparar que o corte dela já é um corte mais seco, mais limpo. Ainda tem um pouquinho de efeito do torneado ali naquele pé central,
mas é muito menos do que o estilo original clássico, né? Que ele vem muito mais entalhado, ele já vem com essas rosetas, ele já vem com esses entalhes, tá? Então, assim, ele faz uma menção ao clássico, mas ele não é necessariamente o clássico puro, tá? Diferente aqui do lustre, né? Daqui dessa luminária de teto que a gente tem, que já é cristalzinho, daí cada cristalzinho tem um detalhezinho, tem feito lá um detalhe entalhado com desenho, a gente tem essas peças de bronze ali, né? Enfim, então a gente começa a ver esses elementos aqui, né, muito pautados para o clássico, e aqui eu vou trazer alguns itens para vocês verem, porque olha só que interessante, né? Essa sala de jantar que tá aqui, apesar de ser um estilo clássico, ela tá leve, não sei se vocês perceberam isso, mas ela já é um clássico com um pouco mais assim de leveza, né, para que a gente traga uma linguagem um pouquinho mais atual, um pouquinho mais contemporânea. Então ele não tem aqui elementos em vermelho, que o clássico original tem muita cor assim forte, pesada, né, como se fosse um vermelho mais escuro, um azul mais escuro, um verde mais escuro. Inclusive quem já visitou né, castelos, quem já visitou museus que trazem esse tipo de mobiliário, né? Não sei se alguém já foi aqui para o Louvre, por exemplo. Dentro do Louvre tem uma seção de mobiliário lá, toda com essa história do mobiliário, gente. É incrível de ver. Sério, o dia que eu fui para lá eu quase fiquei maluca. Mas, enfim, eu vou ter que dar um jeito de voltar lá para ir com calma, para ver tudo que que assim, porque é muita coisa, né, que a gente tem ali em relação a essa questão dos detalhes. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que foi trazido, né? Porque lá, quando a gente vai lá ver os móveis originais, era muita madeira, era eventualmente alguma coisa de pedra, porque era muito difícil deles conseguirem extrair essa pedra e trabalhar com essa pedra. Então, o que tinha era muito assim, o cara que fazia as esculturas, né? Lá que nem o Michelangelo, enfim. E quando entrava isso no mobiliário, era muito difícil da pessoa manusear. Então, a gente via muita coisa de madeira, tá? Então, aqui nessa sala de jantar, a gente já vê um tampo de vidro, né? Ela já tem um acabamentinho de borda aqui, que é feito todo um detalhe com frisinho, com bisotê, enfim, que dá também esse aspecto, né, desse detalhe mais rico para a decoração clássica. A gente tem aqui também um pé metálico que também traz, né, esse efeito mais adornado, digamos assim, né, com mais curvas, enfim. Então o clássico ele fala muito sobre isso, né? Muito espelho, muito adorno. O clássico original, vermelho, azul, verde, mais pesado, tá? E aqui a gente tem dois ambientes que trazem esse elemento clássico, mas eles já estão numa linguagem mais contemporânea, uma linguagem mais atual para nós. Então a gente tem lá uma biblioteca no fundo, que ela tem uma parede única, foi feita só uma pintura, né? A gente tem aqui um quadro, inclusive, na parede, que é um óleo sobre tela, que faz menção a esse estilo, né? E de novo as poltronas, né? Toda a parte de estofados, ela sempre vem com esses detalhes ali, com taxinha, com capitonê, com uma costura, né? Toda trabalhada. Muitas vezes os pés das poltronas, das cadeiras, eles fazem uma ligação com esse estilo de desenho que lembra os bichos, né? Os animais, enfim, que a gente tinha na época dos reis, né? Que eram animais silvestres. Então, o cabriolé fazendo menção ao pé da cabra, e a gente tem outros aí, né? A gente tem, aqui eu não trouxe para vocês, mas assim, existem outros móveis aí, né? Que são a Comodaire, o Bombay, o próprio o divã, que a gente conhece hoje, né? Como divã, que depois virou a chaise, depois virou chaise longue, enfim. É um mobiliário que veio originalmente lá desse estilo clássico, que era um móvel que as rainhas e as mulheres usavam, né, dentro dos palácios, e depois ele foi se transformando. Hoje ele é muito usado em quarto de casal, tá? Mas enfim, depois a gente entra nesse assunto, tá? Aí eu trouxe para vocês aqui também o Japandi, que é uma mistura, gente, de dois estilos aqui, que a gente pode colocar aqui como uma mistura do estilo escandinavo com uma mistura do estilo oriental, tá? Esse é um estilo que está muito em alta hoje, 2024, tá? Ele começou a ter algum movimentozinho no ano passado, tá? Mas
ele traz um pouco dessa fusão dos dois estilos, porque existiu uma vertente de pessoas que começou a falar, não, eu quero escandinavo, mas eu não quero tão assim, eu quero trazer um pouquinho dessa harmonia do estilo japonês, enfim. Então ele traz como digamos assim, um efeito principal a valorização da simplicidade, dessas linhas limpas, e aqui a gente vê muito material natural, então a gente vê tons neutros, né? Então aqui vocês estão vendo uma mesa de madeira pura, como se fosse uma mesa de demolição, mas vocês vão perceber que o toque dela já é diferente. Ela não tem quase verniz, ela é natural do jeito que tá. Lixou, acabou. Não tem cera, não tem verniz, não tem pintura com tinta, né? Então você vai ver, por exemplo, essa cadeira aqui, ó, linhas muito neutras, muito limpas, né? Trazem muito essa questão de uma abordagem mais, trazem uma serenidade, né, para a decoração, e traz muito essa coisa de, né, fazer com que essa decoração fique muito funcional, tá bom? Eu vou passar rapidinho aqui porque eu vi que o nosso horário já se estendeu, tá? E por fim, deixa eu só ver, isso mesmo. E por fim eu trouxe para vocês o estilo industrial, que é um estilo que, assim, de uns 8 anos para cá, começou a ficar muito em voga isso, né? Inclusive aqui em Curitiba teve uma ação que aconteceu aqui na Praça Espanha, que começaram a chamar a Praça Espanha de... me fugiu agora o nome, gente. Me fugiu completamente. Já até vou colocar aqui, porque senão eu vou perder o fio da meada. Alguém me ajuda aqui que eu estava tentando lembrar para vocês o nome. Praça Espanha, Curitiba. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Batel Sorro. Pronto, lembrei. Tá aqui. Lembrei não, né? O YouTube me ajudou a lembrar. Mas enfim, o que acontece? Porque a região do Sorro, lá em Nova York, era uma região que tinha muito galpão industrial, tá? E esse estilo, ele derivou lá dessa região lá de Nova York, que era um distrito, né, onde a gente tinha todos esses galpões. Estava acontecendo um problema lá em relação à questão dos imóveis, porque eles estavam tendo muita desvalorização, porque as indústrias saíram desses espaços, e esses espaços ninguém mais estava querendo ocupar, né? Então, ninguém queria alugar, ninguém queria comprar, estava começando a ter problema, né, de vandalismo, enfim. E aí o que aconteceu? Foi uma coisa que foi meio criada e ao mesmo tempo existiu um certo incentivo das pessoas ali daquela região. Eles começaram a transformar esses imóveis que eram baratíssimos, né? Muitas pessoas ali da região que precisavam morar num lugar bacana falaram, já que tá barato o aluguel, né, a compra desse imóvel, vou comprar e vou transformar aqui de um jeito que eu acho que dá para eu viver de um jeito confortável. Só que o que acontece? Por serem galpões industriais, a estrutura desse galpão, muitas vezes, ela era feita com tijolo, porque lá, né, na década de 50, anos 40, enfim, quando foi construído esses galpões, o que a gente tinha na época era tijolo, né, tijolo de cerâmica normal, né? Então, a grande maioria desses galpões industriais, eles eram feitos com esses tijolinhos, né? Então, algumas das pessoas que ocuparam essa região começaram a tentar usar isso a favor da decoração. Então, essa questão dos tijolinhos, né? O tijolinho taravista vem daí, ele se origina daí, tá? E alguns falaram, não, já que tá aqui, é bonito, vou deixar assim. Então, já tinha o efeito do descascado na parede, ou a pessoa não ia conseguir fazer nenhum tipo de tratamento, porque realmente era muito caro, né? Porque, afinal de contas, imagina só um galpão industrial lá, quantos metros quadrados para você poder fazer a transformação, para, né, trazer que esse espaço tivesse a cara de uma casa, né? Então, é muito metro quadrado para você tratar a parede, pintar a parede, né? Então, as pessoas começaram a decorar fazendo com que esse tijolinho incorporasse na decoração, tá? Então, muitos elementos em metal, né? Não à toa, metais em preto, né? Às vezes alguma sobra de mobiliário do que era, né, anteriormente originário dessas indústrias,
né? Então ali tinha escaninho, né? Esses armários que os funcionários guardavam o seu material, né? Antes de entrar para o trabalho, guardavam ali o uniforme, enfim. Eles começaram a reaproveitar isso. O cara deixou lá no imóvel, vou aproveitar isso aqui vai virar alguma estante para mim e tal. Então começou a trazer esses elementos para decoração, e não por acaso isso começou a ganhar muita força, porque realmente era uma coisa muito diferente para o momento, né? E começou a chamar muita atenção das pessoas, né? As pessoas falaram, poxa, gostei desse tijolinho, também quero, né? E hoje em dia a gente vê um movimento que também derivou disso, né? A indústria acabou tendo que se organizar para fazer com que esse tijolinho fosse viável da gente reproduzir dentro de apartamentos novos, dentro de casas. Então a indústria, né, como um todo da decoração, começou a produzir papel de parede com efeito de tijolinho. A gente tem hoje placa 3D com efeito de tijolinho que você pode aplicar no espaço. Tem os tijolinhos cerâmicos, né, que você consegue aplicar. Eu, inclusive, já usei no apartamento de uma cliente, ficou lindo, gente, ficou incrível o material dela. Mas, enfim, vem tudo derivado daí, do industrial, que veio lá da região do Sorro, de Nova York, e depois ganhou força no mundo inteiro, esse estilo, e foi replicado, né? Então, tem muita gente que traz esse estilo porque entende que ele é um estilo necessariamente mais barato de você implementar, né, em alguns aspectos, e basicamente ele fala muito desses elementos, né, do tijolinho, de trazer os elementos em metal, de trazer essas luminárias em preto, né? Aqui já tá com um sofá que também tem esse efeito mais reto, mas é um sofá mais baixinho, né? Então, se você for pegar lá pelos materiais que a gente tem, ele traz muito detalhe dentro dessa questão, tá bom? Gente, eu me estendi bastante, tá? E aí, eu vou convidar vocês, que a gente vai ter que retomar esse assunto na semana que vem, porque é muita coisa. Eu trouxe só alguns dos estilos. Eu nem cheguei a falar pra vocês aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, tá? Estilos mais novos que a gente tem hoje em dia é o neo-boho, o estilo biofílico, o industrial suave, o cottage core, o maximalismo, tá? Eu posso até, enfim, tem vários, né? E tem o Grand Millennial também, que é um estilo mais novo, bem mais recente, tá? Que, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, se tiver algum estilo aqui que eu não falei pra vocês, se vocês quiserem que eu traga, né? Tipo provençal, romântico, que são estilos mais comuns, né? O estilo atemporal, o elegante, né? Enfim, o clean. A gente pode trazer isso para vocês. Eu posso me programar aqui com o pessoal da minha equipe para a gente poder trazer esse conteúdo para vocês, caso vocês tenham interesse, tá bom? Gente, ficou alguma dúvida em relação aos estilos que eu apresentei? Eu quero saber o que vocês acharam, vocês gostaram, como é que foi isso? Comentem aqui para mim. E enquanto vocês respondem, eu quero só frisar para vocês de novo, né? Então, semana que vem vai ter o Mapa da Decoração, que é um evento online, gratuito, tá? Para vocês entenderem, né, esse momento que vocês estão em relação à decoração aí de vocês na casa, pra gente fazer com que esse espaço aí, de fato, fique mais aconchegante, fique mais adequado, né? E a gente traz também uma abordagem de fazer com que isso funcione também dentro do seu bolso, né? Não adianta necessariamente a gente entender o nosso estilo, né? Entender aquilo que a gente gosta, mas não conseguir conciliar isso financeiramente dentro da nossa realidade. Então, se você quer participar, entra no link da bio, se inscreve no Mapa da Decoração, já tá rolando o nosso grupo oficial lá com os avisos, tá? E, enfim, eu espero vocês, né? Acho que, ó, teve gente que tá agradecendo aqui a live, que bom que vocês gostaram, gente. Sempre que vocês quiserem me perguntar alguma coisa sobre isso, me comentem aqui que a gente vai procurar trazer novos materiais, novos conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, se inscrevam lá na live, no evento da semana que vem. A gente vai sim trazer novas lives durante os próximos dias, eu vou avisando vocês por aqui. Então é isso, gente, um excelente dia pra vocês, um grande beijo, a gente se vê.